Vinha o podcast Cidadania do Amanhã. O mano Francisco Júnior, que é forte feito um titã, para contar minha história para quem é nosso fã. Aqui pisou muita gente, doutores e professores. Eu aceitei o convite para mostrar nossos valores, porque sou representante da classe dos cantadores. Vim mostrar para os senhores minha forma de cantar, fazer versos de improviso com cultura popular. Pode faltar qualquer coisa, mas arte não vai faltar. Muito bom. Você que estava acompanhando o programa Cidadania Ativa com nosso amigo Getúlio Luiz na Rádio Engazeira e agora passa a acompanhar também o podcast Cidadania do Amanhã aqui todos os domingos de 1 às 2 da tarde. Você que está no seu cafezinho do almoço, curtindo a família e iniciando aqui um podcast diferente, com muita cantoria, com um respaldo aqui de um poeta, de uma pessoa que entende muito desse assunto, para a gente falar um pouquinho da história dele, falar um pouquinho da importância de uma cultura, da importância desse tipo de cultura. E agradecemos a todos que estão acompanhando na Rádio Engazeira, que passam a acompanhar também agora no YouTube, no Facebook, do nosso podcast Cidadania do Amanhã. E agradecer nossos patrocinadores. No último episódio a gente teve um novo patrocinador, a Odontomed, que vem agregar muito a esse podcast, que vem trazendo muita informação para você, muita gente boa, que traz histórias. Clariciane, Professor Neném, patrocinadores também desse podcast. Max Speed, Pede Aí, Disfarme Saúde, nossa amiga Deliane, grande abraço Deliane, e todo esse grupo de empresas que apoiam esse projeto. Vamos começar esse bate-papo, Rafael? Simbora. Se apresente, quem é Rafael, de onde é que ele vem, como é que veio parar em Paulistana, Piauí, esse cantor, como é que é, Rafael? Deixar meu boa tarde ao amigo Francisco Júnior, aos amigos internautas que acompanham através das redes digitais e também os ouvintes que acompanham através do rádio. Eu me chamo Elison Rafael da Silva Nascimento, conhecido no meio artístico como Rafael Neto, porque eu morei em Paulo Afonso 10 anos da minha vida e meu avô era conhecido lá como o Poeta de Cristo. Era conhecido como o Poeta, mas depois, pela conversão, ele virou evangélico, e aí Poeta de Cristo. Quando eu inventei de fazer os meus primeiros versos, aí o pessoal associava o meu nome ao nome do meu avô, Rafael Neto do Poeta de Cristo. Sim. Rafael Neto do Poeta de Cristo, aí ficou Rafael Neto. Desde os meus 5, 6 anos de idade que eu faço poesia, é interessante que lá em casa ninguém cantava canção de niná para os meninos lá em casa, não. O meu avô cantava era versos. Eu me lembro, eu criança, e meu avô rua acima e rua abaixo, com eu na cacunda, cantando versos, poesia. E meu avô é de uma terra, na cidade de Pernambuco, não sei se você conhece, Brejo da Mata de Deus fica pertinho de São José do Egito, e São José do Egito é a capital da poesia, o berço imortal da poesia. E por conta dessa influência do meu avô materno, o Poeta de Cristo, que eu abracei essa manifestação cultural, que são mais de uma, né? É a cantoria de viola, é a embolada no pandeiro, é o aboio das cavalgadas, das vaquejadas, é o cordel, que é mais de uma manifestação. Às vezes a gente confunde, pensa que é a mesma coisa e não é. Exatamente. O cordel
é a poesia que é feita pelo poeta de bancada. Chama o poeta de bancada, o cara que se senta, pega num papel, escreve. Se não prestar, ele rasga, refaz, estuda de novo. Não gostei não, vou fazer um estudo mais aprofundado para essa poesia melhorar um pouco mais. Que é diferente da cantoria, porque a cantoria, se ficar errado, se fizer errado, fica errado. Não tem como consertar. Você só pode consertar o erro na outra estrofe da frente. Dizer que errou, que queria falar isso e falou isso. Improviso é pesado, né? E eu cheguei em Paulistana, o que me trouxe a Paulistana foi a cantoria. Eu saí de Paulo Afonso com a promessa de trabalho em Araripina, Pernambuco, vocês conhecem, né? E aí, por conta de um problema meu de diabetes, eu perdi a memória, por conta de uma hipoglicemia, perdi a memória, passei 12 horas sem memória. Um amigo meu me levou para o hospital, e aí meu pai foi me buscar lá, porque eu só recebia alta com o responsável. Na volta eu passei por Paulistana, já conhecia Paulistana, que eu tinha vindo fazer umas cantorias nessa região. E aí um amigo meu disse, poeta, você vai passar uns dias na casa do seu pai, quando você se recuperar, vem passar uns dias aqui comigo, a gente fazer umas cantorias. Aí eu fui para Sobradinho, na Bahia, onde meu pai mora. E aí depois de 40 dias mais ou menos, eu disse, eu vou voltar a Paulistana. Aí vim para Paulistana, gostei demais de Paulistana, que eu só tinha vindo a Paulistana para fazer trabalhos, cantorias, e conheci uma turma aqui muito boa, fui bem recebido, a receptividade de Paulistana é muito acolhedora, eu disse, vou ficar por aqui mesmo. E não fui embora mais, fiquei por aqui nessa brincadeira já tem 9 anos. Casei, construí casa, tenho um pequeno comércio em Paulistana, tenho um filho, pronto, agora não vou embora mais. Diz que quem bebe da água de Paulistana não vai embora, né? E é muito bom conhecer um pouquinho da tua história, Rafael, como tu tá citando aí, e entender até o porquê o público de Paulistana que está escutando da região entende o que é que tem em Paulistana, o que é que tem nessa cidade tão acolhedora e até o que é que a gente precisa, que caminhos a gente precisa trilhar. Rafael, tu falou aí um pouquinho das tuas representatividades culturais que tu tem participado, que tem feito por aí. A gente queria entender um pouquinho quais caminhos você tem trilhado em relação a isso e o que é que tu imagina de futuro para essas representações culturais, para não só Paulistano, como todo o Vale do Itaim aqui, a nossa região. Que caminho a gente precisa seguir, que caminhos a gente precisa trilhar para estar desenvolvendo essas manifestações culturais? Eu vou falar das manifestações culturais que atuo, né? Eu sinto que a cantoria precisa de uma renovação de público. Se a gente for olhar direitinho, Paulistana, Acauã, Queimada Nova, Jacobina, já foram palcos de grandes nomes da cantoria. Inclusive tem uma história que eu acho muito interessante, que ali na região das Baraunas, diz que tinha um adepto da cantoria, um patrocinador de cantoria, né? Que ele queria ser o maior pagador da cantoria. Na cantoria existe um utensílio chamado bandeja, onde a pessoa faz o seu pagamento voluntário. As cantorias de hoje já são ajustadas, muito delas ajustadas, tem cantorias de bilheteria, de grandes capitais e tal, mas esse utensílio da bandeja, ele nunca saiu da cantoria, já é folclórico, é muito forte. Então você chega lá e diz, poeta, eu queria que vocês cantassem aí um desafio entre os dois. Aí o cara vai lá e faz a sua paga voluntária. E diz que tinha um cidadão que não estava bem financeiramente e fez um pagamento que não foi tão alto, né? E aí os cantadores no rádio, aqui na Rádio Engazeira, diziam o nome do cara que fez a maior contribuição, o apologista que fez a maior contribuição na cantoria. E ele ficou sentido porque o nome dele não foi citado no rádio, vendeu um garrote e mandou o dinheiro para os cantadores. Então, quer dizer, Paulistana já foi palco de grandes cantorias. Só que aí morrem os promoventes de cantorias, as pessoas que pegam a bandeira da cantoria, e aí vai ficando a arte no esquecimento. Então, primeiro ponto, né, para o futuro das manifestações artísticas da região nossa em geral. Renovação do público da cantoria. Para isso, a gente precisa trabalhar em sala de aula.
mostrar o valor da cantoria e quão difícil é fazer cantoria. Para você ter uma noção, Francisco, a cantoria tem mais de 80 gêneros. E para você dizer que é um profissional, você tem que dominar esses 80 gêneros. E cada gênero tem de 3 a 4 variantes. Então, se você pegar 80 vezes 3, são muitos gêneros. Entende? A pessoa que está de fora, que não conhece a cantoria, aquilo ali é muito fácil. O cara abre a boca e diz qualquer coisa rimando e não é. Cantoria, ela precisa de rima, métrica e oração. A oração para dar coerência ao que você está dizendo, sentido ao que você está dizendo. Entende? A rima, porque a rima é o que embeleza. A rima vem de uma palavra grega chamada ritmo, que é para criar um efeito estético no que está sendo cantado, entende? E aí, cara, há uns anos atrás, eu queria implementar isso em sala de aula, colocar o cordel como uma ferramenta pedagógica. E aí fui conversar com o secretário de Educação na época e o cara me disse que eu precisaria ter um nível superior para poder ensinar em sala de aula. Aí eu perguntei a ele, e o saber empírico fica onde? O saber do senso comum. Às vezes você não tem um nível superior e você manda bem naquele assunto, né? Por exemplo, eu vou dizer aqui uma quadra. Para quem não sabe, a quadra é uma estrofe composta por 4 linhas. Ela pode ser heptassilábica ou decassilábica. 7 sílabas poéticas ou 10 sílabas poéticas. A quadra é muito fácil de fazer. O esquema de rima da quadra é A, B, A, B. Onde tem A tem que rimar com A e onde tem B tem que rimar com B. Saca? Por exemplo, se eu dizer assim, poesia que a gente diz para as meninas quando quer chavecar. Você quer saber por quê? Quero você tanto assim, é que achei em você outra metade de mim. Porque rimou com você, né? E assim rimou com mim. Correto? E a pessoa que está de fora pensa que é fácil fazer isso, e não é. Caso, se eu coloco uma sílaba a mais numa frase dessa, você percebe que quebra o ritmo. O cara que está fazendo também sente que quebrou o ritmo. Entende? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui mais difícil, mais complicado. Eu estava no estado de Alagoas, numa cantoria, e o cara deu um mote proposital. Um mote muito difícil de fazer, que é um trava-língua, e muito difícil de rimar também, e o cara tem que fazer, né? O mote é uma linha ou 2 linhas, bem metrificadazinha, que você vai construir uma décima e tem que terminar com o mote. Aí o cara diz, poeta, faça uma estrofe com esse mote. Pegue o burro, sele e monte, prenda, cape, ferre e solte. Rima de monte e rima de solte. Você tem que fazer 8 linhas, bem metrificadas, heptassilábicas, cada linha com 7 sílabas poéticas. Tem um esquema de rima, não pode errar o esquema de rima e fechar com isso. Pegue o burro, sele, monte, prenda, cape, ferre e solte. Não é difícil? Bem difícil. E pro cara fazer de improviso. Aí eu disse, se sumiu do meu curral, meu burro velho tropeiro, e se você for bom vaqueiro, vá buscar meu animal, adentre no matagal antes que eu me revolte, e sem o meu burro não volte, nem na cancela me aponte. Pegue o burro, sele, monte, prenda, cape, ferre e solte. Aí quem tá de fora pensa que é fácil fazer. Mas para você levar esse conhecimento ao jovem, é que é difícil. Para o jovem ser um adepto de cantoria, ser um leitor de cordel, chegar numa cantoria e instigar o cantador, eu quero que você fale disso, para ver se o cara está fazendo ou não de improviso, fazer sua paga voluntária lá na bandeja. Porque cultura, cara, é resistência. Concordo. Cultura é resistência. Aí a gente vai para uma cantoria de bandeja, aventurando, aí dá R$ 400. Se você desistir, você não vai chegar na cantoria de 2.000, de 3.000, como já fiz muitas, né? Cultura é resistência, você tem que resistir. Você que milita, que abraça uma arte, uma manifestação cultural, você está ali para defender uma causa, para ensinar o povo como é feita aquela arte, e é difícil, né? Exatamente. E assim, Rafael, tu acabou de trazer um ponto que eu acho que é crucial para a cultura em si. Não só a cantoria, mas qualquer tipo de cultura, que é resistência. Que é de você realmente militar para levar para a população e mostrar para a população a importância daquela cultura.
Não é só, não, é uma dança. Não, é um teatrinho. Não. E, infelizmente, existe uma resistência para as culturas identitárias. Porque a cantoria, só gosta de cantoria quem é intelectual. Por que você está falando isso? Porque não é um movimento dançante. Você não vai lá para dançar. Você tem que sentar e escutar o que o cara está dizendo. Não é fácil de gostar de cantoria também. Por isso que eu digo, gosta de cantoria quem tem cultura. Não é todo mundo que gosta de cantoria. E eu sinto a presença dos jovens, a falta da presença dos jovens, a ausência, na verdade, né? Dos jovens na cantoria. Eu comecei a cantar com 15 anos de idade. Pô, esse menino é doido. Isso é coisa de velho. Eu quero quebrar esse paradigma, que diz que é coisa de velho, mas não é coisa de velho. É uma arte muito, muito interessante. Fui para um festival em Campos Sales. Campos Sales é Ceará. E aí foi sorteado um mote para a gente cantar, um mote com 10 sílabas, decassilábico. E o mote dizia assim, era um desafio. Sou o monstro dos monstros da viola. Terrorista sem dó de cantador. Aí você tem que fazer a construção em cima do que o mote pede. É um desafio. Terrorista sem dó de cantador. Eu tenho que, na minha criação poética, mostrar que, o porquê que eu não tenho dó de cantador. E não tem um adágio que diz, Castro Alves, um monstro da literatura, tal. Não se refere ao monstro, se refere à capacidade intelectual, quando fala monstro, né? Aí eu fiz umas estrofes lá que eu achei interessante. Depois, na filmagem do DVD, eu recolhi essas estrofes, até para mais tarde botar num livro, dizer, tal dia, no festival, estava cantando com fulano de tal, registrar o que aconteceu, né? Aí eu disse, eu não sou Fernandinho Beiramar e Pinochet que no Chile residia, nem o tal Juan Carlos Abadia, Santa Cruz, Totorrina e Escobar. Nero, Stalin, Fidel e Polegar e o famoso Pedrinho Matador. E minha vítima de mim sente pavor, que eu sou muito pior do que Marcola. Sou o monstro dos monstros da viola, terrorista sem dó de cantador. Aí eu disse, eu não sou da Al-Qaeda ou Talibã, nem da Farc, Haram, nem Hezbollah. Não guerreio na Síria ou Bagdá e nem mato no nome de Tupã. Só que para satisfazer um fã, eu lhe mostro meu lado ditador. E no meu cativeiro de horror vou prender esse doido na gaiola. Sou o monstro dos monstros da viola, terrorista sem dó de cantador. Todo evento que me dá a oportunidade de falar um pouco sobre cultura, Francisco, eu digo que a cultura, ela gera pelo menos 4 benefícios para uma sociedade. Pelo menos. São os 4 que eu mais cito nos encontros. Que eu digo que cultura não é gasto. Não existe gasto com cultura, existe investimento com cultura. E os 4 benefícios que qualquer uma manifestação traz para uma sociedade são: primeiro, identidade social e preservação da memória de um povo. Primeiro. Segundo, transmissão de conhecimento. Como essas estrofes que eu cantei, precisa de ter leitura, de ter conhecimento, senão o cara não faz. Exatamente, eu ia até citar isso. Transmissão de conhecimento. Terceiro, mexe com o senso crítico da população. Se você reivindica através da arte, o cara diz, rapaz, que negócio inteligente, gostei. Ele falou na arte dele que isso e isso e isso não está certo. Quarto, mexe com o fator econômico da sociedade. Você faz uma cantoria, o cara que vai assistir a cantoria bebe uma cerveja, bebe um refrigerante, come um espeto, né? Vem um cantador de fora, o pessoal tem a curiosidade de conhecer esse cantador, compra uma roupa bonita para ir para uma cantoria, participa da cantoria, paga a cantoria. Aqui eu estou falando na cantoria, que é a área que eu defendo, mas toda manifestação cultural, pelo menos 4 benefícios, que são bem mais benefícios, mas eu gosto de citar esses 4 benefícios que está à vista e passa por despercebido, traz para a sociedade. Rapaz, Rafael, isso aí é muito importante o que tu acabou de citar aí, que eu ia até falar. Cara, quem tá de fora realmente imagina, não, aquele negócio ali é chato, ou o cara tá falando qualquer coisa, não sabe o que é que tá falando e tudo mais. E só nas cantorias que tu trouxe bem aqui, já mostra o quanto de conhecimento tu tem que saber e tem que ter
para juntar e para fazer isso aí rodar, de Eu fato. costumo dizer que o cantador ele é polivalente. Ele é um artista multifacetado. Ele tem que saber falar de quase tudo. E quando não sabe falar, ele tem que ser criativo para ter um jogo de cintura, para com outras palavras, né? Para não deixar vago. Diz que Exatamente. tinha 2 cantadores. E aí foi sorteado o tema para eles. A queda da bolsa. Mas eram 2 cantadores com uma bagagem cultural limitada. 2 cantadores analfabetos, que não assinavam nenhum nome. Aí o cara disse, eu fui na Praça da Sé para comer café com pão. Aí passou, eu fui na Praça da Sé para comer café com pão. Aí a mulher gritou, colega, pega o ladrão. Aí eu fui pegar na bolsa e a bolsa caiu no chão. Nada a ver, né? Mas ele tem que ser criativo para se sair. Sim, sim. Ele tem que se sair do confronto. A pessoa, eu quero que você fale disso, cara, tem que saber falar. Exatamente. E é difícil. Eu fui para um evento em Teresina. Teresina tem o maior festival de repentistas do mundo, patrocinado pelos Armazéns Paraíba. Inclusive agora, dia 23 e 24, eu estarei com o poeta Marlon Torres nesse festival. Eram mais cantadores. Depois da pandemia diminuiu o número de cantadores. Mas eram 100 duplas, eram 200 cantadores para 3 noites. Diminuiu, agora são 50 duplas, 100 cantadores para 2 noites. E eu peguei um assunto lá que era muito difícil de cantar. Peguei o assunto para cantar Pedras Preciosas. Se o cabo não souber, tem que falar. Ouro, opala, malacacheta, rubi, crisoberylo. Se não, tá perdido. Se não souber, tá morto. E tem festivais que o cara pega esses assuntos. Tem que ser espirituoso, calmo, concentrado. Um exemplo, um amigo meu foi cantar num festival em Maceió. Olha o assunto que ele pegou, macumba. Maria. O cara tem que falar de vela vermelha, vela preta na encruzilhada e um cururu pulando com a boca costurada. Tem que inventar um negócio para o negócio dar certo. Senão, tem que ser polivalente. Eu sempre digo que nenhum artista se expõe a tanto. Você sobe num palco sem saber o que vai dizer? Nenhum artista do planeta se expõe a tanto. Você sobe num palco sem saber o que vai dizer? Sem treinar. Tu é doido, é difícil demais. O que é que eu vou pegar? O assunto que eu vou pegar. É arroxo. Agradecer novamente nossos patrocinadores que ajudam esse projeto a acontecer aqui, como por exemplo, Centrolab, nosso amigo Osmanzinho, sempre apoiando esse projeto aqui, Madeireira Paulistana também, nosso amigo senhor Osman, ao qual eu tenho uma admiração tremenda. E assim, Rafael, dá para notar em outras conversas que a gente já teve aqui sobre cultura, que esses aspectos que você citou, esses 4 aspectos, ele sempre está presente nessas culturas. Em todas elas. E assim, isso é essencial para a montagem justamente de uma cultura da cultura que vai gerar algo que não tem explicação. Nós temos nações aí que são movidas a culturas e você consegue identificar de fato. E quando a gente pensa, por exemplo, trazendo aqui para Paulistana, a gente não consegue enxergar exatamente uma identidade cultural sobre Paulistana. E aí onde eu queria entrar justamente nesse assunto contigo. Quando tu chegou aqui há 9 anos atrás, tu falou, eu me encantei pela água que eu bebi aqui da cidade, né? Me encantei. Mas como é que tu enxerga a parte cultural de Paulistana desde que tu chegou até aqui, e principalmente voltada realmente para a parte cultural ao qual tu representa aqui hoje? Cara, pela questão de ser um pouco conhecido, eu não digo que sou famoso, eu digo que sou conhecido. Eu não sou famoso, mas eu sou conhecido. Eu tenho vídeos no YouTube com mais de 1 milhão de acessos, então quer dizer que alguém consome o meu trabalho, correto? Sim. Faço parte da Academia de Letras em Paulo Afonso, ocupo a cadeira número 34 do patrono Rogaciano Leite. Quando tem movimentos políticos, sou contratado para fazer jargões, poesias, vinhetas, cordéis, né?
Então, para mim, não tem tanta dificuldade, mas tem outros fazedores de cultura que têm dificuldade, principalmente na área financeira. Paulistana precisa de mais empresários que olhem para a cultura com outros olhos, né? Precisa de gestores comprometidos com o fazer artístico. Um certo dia eu disse, seria muito melhor fechar a Secretaria de Cultura de Paulistana, porque a verba que vem só dá para pagar os 5 coordenadores, o secretário, que são 5 pastas, né? O secretário e o prédio, as zeladoras, a pessoa que faz o café, os produtos de limpeza e internet, água e luz. E o dinheiro não chega na ponta da corda. E a ponta da corda é quem faz cultura, é quem dá o sangue pela cultura, é quem briga com unhas e dentes pela cultura, pelo seu fazer artístico, pela sua manifestação cultural, e o dinheiro não chega lá. E sem dinheiro a gente não faz as coisas, né? E a gente precisa disso. Paulistana precisa disso. Quando a pessoa entender, um empresário entender que você patrocinar um evento cultural, você está evitando de amanhã um policial ir prender um bandido, evitando de amanhã teu filho estar envolvido nas drogas, ou na prostituição, ou na bebida, porque a gente tem uma juventude em Paulistana muito ansiosa, imediatista, e isso frustra. Eu não disse assim, você é um poeta, e amanhã eu já era um poeta. Não. É uma construção. Exatamente. Só que o jovem de hoje não entende isso, que é uma construção. Tu entende? E isso aí é o que dificulta. Aí a gente não tem eventos recreativos que leve a juventude até esse evento. Aí a juventude fica presa em quê? É como a Bíblia diz, que mente vazia é a oficina do diabo. A gente precisa ter uma válvula de escape. Exatamente. E essa válvula de escape tem que ser uma coisa interessante, que mexa com o seu pensamento, mexa com a sua personalidade para o bem, como uma leitura, uma feira literária, um evento cultural. O Marlon, ele é rap. Tu conhece o Marlon, né? Sim, o meu parceiro de cantoria. Eu conheci ele fazendo rap. Ele faz grafite. Então, a juventude tinha que estar envolvida com isso. E precisa que os gestores enxerguem que a cultura, né, está formando um cidadão e não um vagabundo. Tem que ser investido nisso. Eu, quando era criança, assim, 14 anos, 13 anos, para mim, adolescente, eu ainda era um menino. Que hoje, com tanta informação, um menino com 14 anos sabe de tudo. Eu, com 14 anos, não era esperto como os meninos de hoje são espertos. Meus primos iam para as farras e eu ficava em casa lendo. Tu acredita? Aí, se a gente for medir o nível cultural, a bagagem cultural, o conhecimento, aí diz, rapaz, era para me ter estudado mais. E Paulistana precisa disso. Exatamente. Em outras conversas que a gente já teve aqui, Rafael, a gente chegou num consenso várias vezes daqui que a gente falta o quê? Para melhorar essa parte, não só paulistana como toda a região, mas justamente de planejamento, de gestão para isso, de montar um calendário. Você tem um calendário cultural, de esporte, de lazer, de turismo, de juventude, e esse calendário ser seguido. Porque a partir do momento que você tem um calendário, você pode montar projetos, você pode escrever o projeto. E escrever projeto, você vai buscar recursos. Tu acabou de citar aí que o recurso que vem mal dá para bancar a estrutura ali da secretaria. Então, o que a secretaria precisaria fazer? Buscar recursos. Precisaria de um suporte técnico para ir atrás desse recurso e Exatamente. trazer o recurso para a Paulistana, que justamente a secretaria está aberta para isso. Aí abre um edital e o secretário e o coordenador ou a coordenadora não tem uma equipe que faça uma oficina de como você vai criar a sua proposta para participar desse edital. Como é que escreve? Primeiro, abre um edital porque a demanda é alta e não dá para você suprir a necessidade de todos os artistas. Por exemplo, entra
100 mil no município de Paulistana, estou dando um exemplo. E nós temos 40 e tantos artistas. Aí esses 100 mil, se for para dividir para esses 40 e tantos artistas, Dá nada. não dá nada para o cara que quer fazer um projeto bem elaborado, um show, ou um videoclipe, ou... não dá. Então eles têm que participar de um edital para a proposta mais relevante, a proposta mais interessante ser aprovada, e aí ele executar essa proposta. E fazer cultura, cara, nem precisa muito dinheiro. Precisa de uma iniciativa. Eu fui desafiado a fazer a tabela periódica em cordel para o público infantil e juvenil. Isso lá em São Paulo. Eu assinei um contrato com a editora Cultura, que eu estava participando de um projeto deles chamado Cordel na Estante. Clássicos universais, que eles contrataram os poetas para transcrever esses clássicos universais para o cordel. Aí eu publiquei de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro em Cordel. Pode mostrar aqui. Ilustrado, todinho em cordel. Aqui é uma obra famosa, sabe, né? Foi feito o filme ganhou Oscar, Sim. Milhares de exemplares vendidos, de Robert Louis Stevenson. E lá eu fui por um amigo, não foi da editora Cultura, de outra editora, desafiado para escrever a tabela periódica para o público infantil e juvenil. Sabe quanto eu gastei para escrever uma obra dessa? Nenhum centavo. Para publicar que eu gastei. Para fazer cultura em si, não precisa, mas para a cultura chegar até o consumidor, precisa de dinheiro. Por exemplo, eu sou um repentista. Eu não gastei nada para ser um repentista. Só perdi meu tempo e não perdeu o tempo, a leitura e tal, né? Agora, para chegar até o consumidor é que a gente precisa de um investimento, correto? Aí eu fiz a tabela periódica em cordel. O cara disse, eu quero que você faça para o público infantil e juvenil. Você falar da tabela periódica para um adulto já é difícil. Imagine você falar da tabela periódica para um menino de 10 anos de idade. Difícil, né? O cara desafiou dizendo que eu não fazia, eu disse que fazia, e ficou esse negócio, faz, não faz. E o pessoal do Sul gosta muito de menosprezar o pessoal do Nordeste. Como se o nordestino fosse burro, antiquado, tapado e não fosse capaz de nada. Aí eu fiz só para mostrar para ele que eu era capaz de fazer. Aí eu disse, no meu tempo de escola, estudei cultura gótica, incas, maias e astecas, e a matéria mais caótica foi a química porque tinha a tabela periódica. Sempre gostei de história, geometria, matemática, já fiz leituras de mapas, li as regras da gramática e a química foi um inferno da minha vida didática. Com certeza, outros alunos, no período do liceu, mancharam seus boletins com o mesmo trauma meu. E para encarar meus medos, desafiei o meu eu. É só a introdução. Aí mais na frente eu começo a dar características do elemento, sem falar no símbolo do elemento e sem falar o nome do elemento, para o aluno tentar descobrir qual é o elemento que eu estou falando. Por exemplo, na tabela periódica, o primeiro elemento é o hidrogênio. Só que eu não podia falar o nome hidrogênio e nem o símbolo do hidrogênio, que ficava muito na cara qual era o elemento que eu estava falando, né? Vamos voltar ao tempo de escola? Aí eu disse, o segundo é um gás nobre, sem ação e indolente. Serve para encher balões, enfeitando o ambiente, e inalando esse gás, a voz fica diferente. O cara inalando o gás hélio, a voz fica mais fina, né? Gás hélio. Mais para frente, para ele mostrar esse trabalho, é bom até que os ouvintes tomem conhecimento desse trabalho. É, né? Exatamente. E era uma coisa, Rafael Neto, que eu ia comentar aqui para a gente falar um pouquinho sobre justamente os teus trabalhos, entendeu? A gente conhecer um pouquinho os ouvintes e todo mundo que está assistindo aqui, conhecer o trabalho também do Rafael Mais na Neto. frente, aí eu disse, com o quinto elemento, com o quinto dá para fazer máquinas, naves e androides. Até a rima é difícil. Um semimetal inerte da classe dos metaloides e amostras são encontradas em alguns meteoroides. Boro. Mais na frente. Já o sétimo nós sabemos que é gasoso e transparente. Não serve para combustão, queimando instantaneamente, e na atmosfera terrestre é o principal componente, nitrogênio. Já o oitavo penetra todo dia em meu pulmão,
foi ele que Deus soprou nas narinas de Adão e eu preciso desse gás na minha respiração, oxigênio. Já com o nono, os dentistas têm um contato diário. Em clínicas odontológicas, o seu uso é necessário, muito eficaz contra as cáries em tratamento dentário, flúor. Mais na frente. O 10º é um pouco raro, difícil de ser achado. É um gás monoatômico, que em laser é empregado e em tubos televisivos com certeza é encontrado. Aquela luzinha da televisão é um gás chamado neônio. O 11º encontro, na agitação do mar. Em toda cozinha tem. Serve para temperar. E alimento sem sal da noite se mastigar. Sódio. Mais na frente. O 13º é de cor cinza prateado. Metal leve, resistente, em panela utilizado e por não ser magnético não fica em imã grudado. Alumínio. Mais na frente. Eu sei que o 15º acontece um grande agito, substâncias que se inflamam quando ocorre um atrito. E para acender um cigarro é necessário um palito. Fósforo. Mais para frente, tem uns aqui que é interessante. Aí chegou nenhum, cara, que eu disse, como é que eu vou falar desse elemento para um menino de 10 anos de idade? Krypton. Mas vai falar para um menino de 10 anos de idade, né? Ou pelo menos dar uma característica, uma dica de que elemento eu estou falando. Aí eu disse, quem assistiu Super-Homem? Super-Homem, é. Ídolo da televisão. Lembrando Kryptonita, faz uma associação com o nome do planeta desse herói da ficção. Ele nasceu no planeta Krypton, né? Eu disse, Muito boa. Já o 26º, para mim, é fundamental. Existe no meu feijão, que eu faço com água e sal, e as minhas ferramentas são feitas desse metal. Ferro. Aí brinquei, saí falando de um monte de elementos, aí termina assim. Eu vou parar por aqui para não ir até o fim. Senão, minha professora vai findar dizendo assim. Que a tabela periódica foi inventada por mim. Muito bom, muito bom. Eu tenho outros cordéis, tem os cordéis infantis. Na verdade, vamos ver teus trabalhos aí. Eu tenho 180 cordéis publicados. Só que muitos deles se esgotou, não tenho nem a cópia. Isso é bom. Eu nunca fui cuidadoso de fazer e guardar. Porque a poesia é uma coisa presente no meu dia a dia. Eu não tenho condição de gravar tudo que eu faço. Nem escrever tudo que eu faço, nem guardar tudo que eu faço. Minha esposa pega muito no meu pé. Tu tem que guardar. Só que eu não tenho condição de guardar tudo que minha cabeça cria. O poeta é diferente. Tem gente que tira do livro e bota na mente. E o poeta é diferente. Ele tira da mente para botar no livro. Não tem condição de tudo que eu... Eu já escrevi mais de 800 sonetos. Como é que eu tenho tudo isso? Não tem como. Eu fui para um evento em Paulo Afonso e um menino recitando uma poesia e eu chorando. Rapaz, que poesia bonita, cara. Chegava lá, água pingava. Me arrupiei todinha. Aí quando terminou, o menino disse, Rafael Neto. Eu não sabia nem onde botar a cara. Oxi, foi eu que escrevi isso daí. Aí quando ele desceu, me abraçou e disse, foi tu que escreveu, assim, assado, para um trabalho de escola e tal. Então, poesia, não tem como matar a poesia, né? Tem não. Rafael Neto, vamos falar um pouquinho, aqui, já encaminhando aqui para o final da conversa, sobre o que é ser poeta para ti, sobre essa característica que você tem desde criança para cá, até os dias de hoje, para a gente entender, os ouvintes da gente, todo mundo entender o que é ser poeta, o que é ser isso para ti. Mas ser poeta é sentir a dor do próximo e retratar na sua arte a dor do próximo. Ser poeta é ser um militante em defesa da própria cultura, que muitas vezes é esquecida, jogada na lata do lixo. Ser poeta é saber ser carismático com o povo, cativar o povo. Ser poeta é dar ouvidos ao povo, é ser o advogado do povo na hora que precisa ser o advogado do povo, para reivindicar por uma causa, abraçar a luta do outro. Ser poeta é isso. E não é fácil ser poeta. Às vezes o cara diz, rapaz, esse cara estava pensando em quê para fazer uma poesia dessa? Às vezes estava ruindo a dor de outro colega, sentindo a dor de outro colega. Rapaz, aconteceu isso com fulano de tal, que triste, né, velho? E o cara retratar na poesia. É ter sentimento demais, é ter sentimento à flor da pele. Entende? A minha primeira poesia que eu escrevi, que saiu no jornal Folha Sertaneja, eu era menino. Foi retratando a dor
que a mãe daquele garoto João Hélio, que foi arrastado nas ruas do Rio de Janeiro, sentiu. Eu não lembro da poesia, porque eu era um menino, faz muito tempo isso, e foi a primeira poesia minha que foi publicada. Então, ser poeta é isso. É você enxergar a dor do colega e tentar transparecer para o público a dor que ele estava sentindo. Exatamente. E pra gente finalizar a conversa, bora... Eu tô aqui com um trava-língua. Um trava-língua aí pra gente... Eu lembrei de um festival que eu participei, e aí parece que o pessoal gosta de me botar no bico de sinuca, né? Aí deram um mote pra gente cantar, e o mote era assim: o originalizado não desoriginaliza. Aí pra você criar estroço com isso aí é difícil, né? Demais. O originalizado não desoriginaliza. Eu vou ver se eu lembro que depois do evento foi registrado, né? Eu cantei em Teresina, no Festival Teresina, com o poeta Marcondes Amâncio, esse mote. O originalizado não desoriginaliza. Eu vou cantar aqui umas 3 estrofes. Vê se eu lembro. De trava-língua eu sou fã para mostrar o meu dote. Caçote canta no pote, aranha, arranha, arranha. Acre, Angola, Amsterdã, rara, lara, loura, lisa. Peneira, machuca e pisa, que eu gostei do peneirado. O originalizado não desoriginaliza. Vi uma cerca de vara, varando vara em varado. Tire a tara do tarado, que eu vi a tara na cara. Cara doente de tara, de um tratamento precisa. E vendo as pernas de Luísa, qualquer um fica tarado. E o originalizado não desoriginaliza. Comprei para o Papa de Roma rapé e café para freira, que o rapé a gente cheira e o café a gente toma. Preço do quilo da goma a mulher na feira avisa, e a freira na missa frisa a feira do feriado, e o originalizado não desoriginaliza. Jane, traga o genipapo, hip hop, rampa, ripa, papel de seda pra pipa, saco cheio de farrapo. Vim bater um bate-papo que a minha mente improvisa. Papado, papa, papisa, papisa e papo empapado. O originalizado não desoriginaliza. Muito bom mesmo. Eu fui um novo juiz. Bom demais. Gente, pra gente finalizar o bate-papo aqui com o Rafael Neto, entendendo um pouquinho sobre os cantores. Eu tô vendo isso aí mesmo. A cantoria, entendendo um pouquinho sobre poesia, sobre cordel, sobre tudo isso que o Rafael Neto vem trazendo aqui. E pra gente finalizar, a gente vai abrir aqui para as considerações finais, alguma coisa que o Rafael Neto queira deixar para os ouvintes, queira deixar também para quem está assistindo no YouTube, no Facebook. A gente abre agora para as considerações finais, já agradecendo em nome de toda a equipe do podcast. Francisco Júnior, eu que agradeço pela oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, uma vida inteira dedicada à arte da cantoria. Como eu disse, desde os meus 8 anos de idade eu escrevo, né? Venho de uma família que a poesia é muito forte. E desde os meus 15 anos de idade que eu canto repente. Né? Então, eu vou fazer 33 anos, já tem quase 18 anos na militância dessa arte. Eu que agradeço por você escancarar as portas do podcast para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho e espero que a turma de casa, os internautas e os ouvintes gostem de cantoria, passe a frequentar cantoria. Eu acredito que quem escutou esse bate-papo, quando vê um cantador,
vai olhar para o cantador De uma forma diferente. com outros olhos, de outra perspectiva, né? Vai encostar lá e vou dar um mote que é para ver se isso aí é de improviso mesmo, como é que é feito isso, tal. Muita gente em Paulistana não conhecia a cantoria. A última cantoria que eu fiz, tem um amigo meu, o Jorginho, de C. Pedro, diz, rapaz, é um negócio interessante demais. Como é que cria isso, hein? Tal. É importante. Quer dizer, não era frequentador de cantoria e disse para mim, toda cantoria que tiver pode me convidar que eu vou. É uma arte diferente, uma cultura diferente, uma manifestação diferente, só pelo fato de ser feito de improviso. Você chega lá e diz, eu quero que você cante sobre isso. Como um professor do instituto pediu para os meninos cantarem falando da abelha, que era o assunto que eles estavam estudando em sala de aula. E o Marlon Torres, juntamente com o poeta Genivaldo Souza, de Jaicós, eu estava só apresentando a cantoria deles, se saíram muito bem. O professor ficou perplexo. Rapaz, como é que pode? Cantoria é isso. Obrigado e que Deus proporcione outros momentos. Se eu não vier aqui, você vai assistir uma cantoria nossa que dá certo. Com certeza nós vamos assistir. Vou levar a equipe pra gente assistir, Show. Porque achei incrível conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, sobre a cultura que vocês prezam e trazem para a população, não só de Paulistana, como toda a região. Dia 29 desse corrente mês, nós estaremos fazendo a terceira edição do projeto Nós, Vocês e as Violas, ali no ponto comercial do vereador Hélio Souza. Eu não vou estar cantando, só se no final da cantoria pedirem para mim pegar a viola para cantar. Essa terceira edição está em cartaz com os poetas Adailton Moura, que é a revelação da cantoria no estado do Piauí, um monstro da cantoria, canta demais. Inclusive participou comigo do FENOGÉ, Festival da Nova Geração de Repentistas do Brasil, representando o Piauí. Eu não sou piauiense, mas fui representando o Piauí. E o outro é o poeta Antônio Poeta, de Campos Sales, no Ceará. Eles dois são os poetas que estão no cartaz. Mas pode ser que Rafael Neto e Marlon Torres também entrem no final da cantoria para mostrar o nosso trabalho. Dia 29 desse corrente mês, que a gente tem uma viagem marcada dia 31 para Pé de Serra, na Bahia, um festival de repentistas. Aí, aproveitando que eles vão estar na minha casa, esses dois cantadores, vou fazer o encontro, a terceira edição do projeto, lá no ponto do vereador Hélio Souza. Você é o nosso convidado especial. Muito bom. Você ouvinte, você também que estava assistindo já se sinta convidado aqui pelo Rafael Neto e com certeza vamos dar um pulinho lá para a gente conhecer o projeto de vocês, tá bom? Agradecemos a todos os patrocinadores, a você, ouvinte, você aqui também que assiste aqui o podcast nas redes sociais, por ter acompanhado aqui até esse exato momento e até o próximo domingo.